Tá, então, o Espírito Santo no Antigo Testamento e depois no judaísmo. No Novo Testamento e na patrística, nós vamos ver na próximo encontro nosso, tá? Sim, enquanto o Marcelo está ali resolvendo o problema do som. Sobre essa questão de invocar, não invocar, pedir a unção do Espírito Santo, a gente faz ou não? Faz. Mas o que eu quis dizer, se eu talvez não tenha conseguido me expressar bem, não é que seja necessário para o Espírito Santo que eu ore para que ele venha. Isso é necessário para mim, dar início a um diálogo. Então, vamos pensar assim, o peixe lá nadando dentro da água e dizendo assim, vem água. Certo? Ele já está. Então, o que eu quis dizer? Por isso que cada coisa... Olha, nós temos a mania, no Ocidente, assim. Na hora que eu tenho... isso aqui é um cálice, uma taça com um pouco d'água. Acha que se eu colocar mais água, essa aqui vai embora. Eu tenho que jogar essa aqui fora. Não! Então, nenhum desses tópicos, quando passa para outro, não quer dizer assim, aí eu jogo fora. Tem gente que acha o seguinte, eu fiquei sabendo disso, tudo que eu sabia antes, não. O que eu estou dizendo é, o Espírito Santo, ele é a dimensão de Deus dentro do universo. Portanto, não há como estar dentro do universo e não estar dentro do Espírito Santo. É isso que eu estou dizendo. Ele é o Espírito Santo nesse universo, é a água para o peixe. Por isso que se chama de ar. É para dizer, ninguém está fora do Espírito Santo. Respira. Está no Salmo isso, não é? Senhor, se tu retira o teu Espírito desse mundo, tudo seca, tudo perde a existência, porque a existência aqui só é possível a partir do Espírito Santo. O Espírito Santo é que doador da vida, mantém a vida e desenvolve a vida até que ela chegue à sua plenitude. Então, nós não estamos fora de um ambiente da espiritualidade. Então, quando eu quero conversar, eu quero dialogar, eu tenho que supor que eu já estou ali, dentro daquele mover do Espírito. Então, vamos pensar de novo, as mães, pelo menos a minha mãe, botava a mão na barriga, a minha irmã também ficava conversando com o bebê. Não é? Tá certo? E aquilo ali, havia uma reação, dizia assim, pega aqui, filhinha, olha aqui como está dando um chute, um pontapé. Quer dizer, há um diálogo que não é com palavras. E também outra coisa, aquela coisa boba que as mães e as vó fazem, né? E o meninozinho reage também, né? Ele está dizendo isso. Gente, há uma comunicação com palavras totalmente incompreensíveis. Né? A dona Abigail fica falando assim. Olha, a Melinha, a Abigail. Então, há um diálogo que não é com palavras. Não está tendo um diálogo científico com o bebê, né? Não está. As proposições metafísicas lá não está acontecendo. Mas há um diálogo chamado afeto. Certo? Há um relacionamento afetivo. Como há um relacionamento afetivo, se pode também falar. Quer dizer, o vínculo afetivo é o maior, é o que já existe. Então, próximo, pode. O padre Caetano falava muito dos namorados, né? Ele ficava observando lá, aqueles jovens, ficava um lá perto do outro, um olhava para a cara do outro. Tinha hora que não diziam nada, não faziam nada, ficavam lá paradão, assim. Só os corações juntos, não é? Não precisa palavras. O que eu estou dizendo é o seguinte, não é que você não vai conversar com a espiritualidade, tentar ouvi-la, e
se pronunciar. Não é isso. Eu estou dizendo que você tem que ter a consciência que, embora você não se dirija, você já está num ambiente marcado, carregado de espiritualidade, né? Porque você está dentro desse universo. Sua vida só se mantém por causa disso, não é? Você só se desenvolve por causa disso. Então as pessoas... Por que isso é importante? Por que eu fiz questão de responder agora que podia responder depois? Porque tem algumas pessoas que acham que é preciso muito grito, é preciso muitas palavras, é preciso muita coisa. E fazer um negócio aí para que haja uma ação do Espírito Santo, não é? E é simplesmente, é muito melhor fechar os olhos, silenciar, brisa suave, é mais tranquilo. O que nós precisamos para fortificar esses laços afetivos com a espiritualidade é de silêncio, para poder ouvir. A gente já se pronuncia demais, a gente já fala demais, certo? Precisa silenciar. Há uma necessidade vital para o ser humano silenciar para que ele possa ser diálogo. Porque se você só fala, nunca escuta, nunca vê, não é saborosa aquela presença, não sente o sabor da presença, né? Como diz o Santo Inácio de Loyola nos exercícios espirituais, é preciso sentir essa presença saborosa, sentir esse sabor, né? Mais do que pensar e falar, é o sentir e saborear, né? Então, falta isso, né? A gente vê assim, pessoas se identificam como pentecostais. E quanto mais se diz mais pentecostal, mais barulho tem. Mais grito, mais barulho, certo? E é o contrário. É o contrário. Quanto mais tiver intimidade com o Espírito, mais silêncio. A gente viu isso na história da humanidade, na história da teologia, na história do cristianismo. Os grandes místicos não eram barulhentos. Por isso todo mundo já sabe que eu não sou mística, porque eu falo demais. Certo? Não eram barulhentos. Eles sabiam silenciar. O silêncio, todos esses que, né, se deixaram mover pelo Espírito, eram silenciosos. Jesus se recolhia várias vezes para entrar em contato, sentir, saborear. Ele é o ungido. Jesus é o ungido, quer dizer, o ungido, o Messias, o Cristo, quer dizer, o pleno do Espírito. Pleno do Espírito. Não vai mais se desenvolver num relacionamento com o Espírito. Já é pleno do Espírito. Precisava. Por isso que nada que Jesus fazia era separado do Espírito. Nada. A primeira coisa que ele disse para as pessoas foi: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele leu isso lá do profeta Isaías na sinagoga, segundo Lucas. Não é? Então, ele precisa silenciar, se recolher. Ele, o pleno do Espírito, precisa silenciar, recolher-se para poder escolher os apóstolos, para poder saber se vai para aquela cidade ou para outra cidade, para saber aguentar a cruz, para tudo isso, né? Se ele silenciou, que era o pleno do Espírito, o cheio do Espírito é o Messias que é o cheio do Espírito, pleno do Espírito, porque só o Messias é o ungido, é o Cristo, é o ungido. E ele precisa, então, quem sou eu para não precisar? Quem sou eu? Diga, Washington. Não contrariar essa posição do silêncio, que é importante e necessário. No caso, nós já estamos inseridos, como você até falou, dentro do Espírito Santo que está em nosso meio. No caso, nós, boa parte de nós, tivemos a experiência com o Espírito Santo, tivemos a experiência ali com o Cristo na dimensão religiosa. Mas, por exemplo, então uma pessoa que nunca teve uma experiência com Deus, com o divino, será que é necessário ou não invocar o Espírito Santo? Da palavra do caso, colocar predisposição publicamente para com esses que não tivessem experiência, para estimarem consciência onde eles estão, não é necessário? Eu não disse que não devíamos invocar o Espírito Santo. Eu disse o contrário, eu disse é necessário para nós, é necessário para nós,
mas não é necessário para o Espírito Santo. Foi isso que eu disse. Eu não disse que nós não devíamos invocar o Espírito Santo. Você perguntou agora se a pessoa que não teve a experiência pode invocar ou é necessário invocar. Todos nós, quanto mais experiência com o Espírito Santo temos, mais dizemos a ele: vinde Espírito Santo. Está entendendo? O que eu disse não é porque eu disse vinde Espírito Santo que ele vem, porque eu já estou. É como se eu dissesse assim: o ar, pelo amor de Deus, ora, mas eu já estou dentro do oxigênio e ele já está em mim. Não é? Certo? O que eu estou dizendo é que às vezes eu preciso me conscientizar, da ação do Espírito e verbalizar, ou então deixar o coração falar para ele, ou através dele com o Pai, ou através dele com... Ele é comunicação, certo? Ele é comunicação, ele é relacionamento, ok? Mas, então, quer dizer, não estou contra, o que eu estou dizendo ninguém, o Espírito Santo é livre, certo? Ninguém consegue dominá-lo, como ninguém consegue dominar o vento. Ninguém consegue dominá-lo. Então, e não é porque eu disse vem que ele vem, porque ele já está. Quem precisa sou eu. Eu preciso me conscientizar, eu preciso me abrir, eu preciso me predispor através de um momento de silêncio, de uma música, de uma oração, de uma prece. Eu preciso abrir o meu coração para a ação dele, porque ele já está aí, mas eu não estou, eu estou a 1000. Estou a 1000 por hora. Eu, a Ilha, sou hiperativa, certo? Se a invocação fosse garantia da presença do Espírito, né, a gente precisaria desse silêncio, porque só a voz no meio sem a consciência. Então, isso mesmo. Então, quer dizer, o que eu faço? Ou eu verbalizo, ou deixo o meu coração falar, meus sentimentos falarem. Mas o que eu sei é que eu me predispus para aquele relacionamento, para aquele diálogo. Então, se deve fazer. O que eu estou dizendo não é porque você cantou demais, ou porque você gritou demais, que ele vem. É isso que eu estou dizendo. Porque ele é livre. Nós já estamos inseridos nele. Ele já quer nos falar. O telefone toca de lá para cá. Agora, quando eu verbalizo, quando eu falo, eu estou apenas atendendo o telefone. É isso que eu tenho que me conscientizar. Que a iniciativa é de Deus. Quando eu vou orar, eu estou apenas atendendo o telefone. Porque toca de lá para cá. Certo? A gente nunca começa um diálogo com Deus. A gente responde. É isso que diz a teologia fundamental. Deus se revela e a fé é a resposta humana. Certo? A gente só responde e corresponde, mas ninguém começa nada. Por isso que essa ideologia da retribuição é um absurdo, porque ela diz que Deus só faz depois que eu faço, para poder me castigar ou me premiar. E ao contrário, ninguém começa nada, quem começa é Deus. Ele é que toma a iniciativa e a gente só responde e corresponde, certo? Então, não estou dizendo que não é para cantar, ou para orar, ou para silenciar. Diga, Selma. Elisê, diga. Vem depois. Vamos chegar no Espírito Santo lá no Novo Testamento. Por enquanto você ainda não vai orar em línguas. Aguenta para a próxima quarta-feira. Não se preocupa. Tá bom. Mas cada coisa no seu tempo. Antigo Testamento, olha, eu fiz 10 slides, eu estou longe dos 10 slides terminarem, né? Então, por favor, eu preciso terminar essa parte do Antigo Testamento e do judaísmo. Então, não procure a essência do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele não vai falar da natureza do Espírito, a essência do Espírito, quem é o Espírito.
ele vai refletir sobre a atuação do Espírito. E é por isso que a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II disse que a gente deve refletir sobre o Espírito, refletindo sobre a ação dele na história e em nós mesmos. Né? Na história da salvação e em nós mesmos. Então, no Antigo Testamento, geralmente, Espírito, o Senhor Adonai, que eles não pronunciam o nome, né? O Senhor e o Espírito é como se fosse um. Não há distinção, certo? Mas, em algumas passagens do Antigo Testamento, nessas que estão aí, o Espírito aparece como sendo distinto do Senhor. Parece que há um alguém que não é o Senhor, o Adonai, Hashem, que os judeus chamam, o Eterno, eles não pronunciam o nome, né? Então, não é, parece que alguém que vem dele faz as coisas, mas não parece ser ele. Então, nessas passagens aí, o Espírito e o Senhor são distintos. Por quê? Porque no monoteísmo radical é muito complicado falar sobre o Espírito Santo, porque podem parecer dois deuses. Então, tudo vem de Deus, não é? Teve época na Escritura que o que era bom e o que não era bom vinha de Deus. Tudo vinha de Deus. Por quê? Porque se tiver alguém para mandar o mal, ele fica em pé de igualdade. Então, tem um Deus que faz o bem e outro Deus que faz o mal. Então, era complicado, não é? Então, era melhor atribuir tudo a Deus, mesmo que não era bom, para evitar que se pensasse que havia outro alguém em pé de igualdade com Deus. Então, isso é muito importante, porque sempre que há um espaço para o Espírito Santo, há também o efeito colateral, que se tem que tomar cuidado, que é a questão do demônio. Sempre que uma pessoa fala no Espírito Santo, aí já coloca, mas aí o demônio faz isso, o demônio, aí olha, é complicado. Por quê? Porque nós não podemos colocar em pé de igualdade esses dois, certo? Então, a gente tem que tomar muito, todas as vezes que o Espírito Santo começou a ter um grande espaço na reflexão e na igreja, se deu lugar também para o oponente. E se deu muito espaço para o oponente. É? Então, isso aí fica para depois, mais tarde, por enquanto ainda não. Então, essa distinção que o Antigo Testamento faz, não é porque ele consiga já pensar no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Não. O que ele faz essa distinção, quando diz, tem coisa que é própria do Espírito de Deus, que ele faz. Não é? Então, é a ação do Senhor no mundo para fazer isso, isso e isso. A ação do Senhor no mundo para dar existência, a ação do Senhor no mundo para elevar essa existência, dar dignidade a essa existência, não é? Mas não estão pensando em outro alguém, como tem Deus, tem o Deus de Israel, em pé de igualdade tem aí o Espírito Santo, aí já são dois. Eles tomaram muito cuidado com isso, certo? Muito cuidado mesmo, porque sempre havia o perigo de se pensar em dois deuses. Aí você vai dizer assim, mas aí a gente pensa em três. Ainda não é a hora, mas Trindade é a comunhão de três. Trindade, você dizer Trindade e dizer comunhão é a mesma coisa. Por isso não são três em um, não. A comunhão de três pessoas. Qual o problema? Tem algum problema você dizer a comunhão de três pessoas? Trindade é a comunhão entre as três pessoas. Isso é que se chama Trindade, mas não está na hora ainda não. Então, no ser humano, a ação do Espírito Santo é a efetivação do propósito de Deus. Deus tem um propósito ou um plano. Antes se dizia plano, aí agora na teologia não fica bem dizer plano. Não sei porquê. Às vezes a pessoa tem umas manias de brigar por palavra. Pois então, já que não pode dizer plano, Deus tem um propósito. Né? Não pode dizer rei, não tem que dizer reinado. Não pode dizer plano, tem que dizer propósito. Tudo bem, a gente vai na onda. Então,
Biblicamente isso não faz diferença nenhuma. Reino, reinado, plano e propósito. Mas todo mundo é livre para usar os termos que quiser. Então, no ser humano, o trabalho do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo é efetivação do propósito divino. E a efetivação do propósito divino é levar o ser humano à plenitude. Então, vai dar a vida, vai manter a vida, vai mover a pessoa até chegar à plenitude de filhos de Deus. Não é? Isso aí quem faz é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é contra a evolução. O Espírito Santo gosta que as coisas evoluam. Ele é móvel, ele gosta de mobilidade, né? Ele gosta de mudança. Aliás, ele provoca umas mudanças bem chocantes, né? Certo? Então, a terminologia básica que é usada pelo Antigo Testamento para o Espírito é Ruach. Né? Esse CH é um som gutural. Então, Ruach ou Ruach HaKodesh. Ruach quer dizer a brisa, a tempestade, a ventania. Certo? É feminino. E Ruach HaKodesh que é a brisa, a tempestade, a ventania do Santo. Então, Espírito Santo no Antigo Testamento era melhor dizer Espírito do Santo. Que santo? O único que existe, que é o Deus de Israel. Então, no Antigo Testamento, o Santo, HaKodesh, é o Deus de Israel. Por que eu o chamo de o Santo? Para não pronunciar o nome dele. O Santo, bendito seja ele. Não é isso que os rabinos dizem? Certo? Então, o Santo é o Deus de Israel. Quando eu digo o Santo, é para não dizer o nome dele. Então, é o Espírito do Santo. Ou seja, é a ação do Santo aqui na criação. É a atuação do Santo aqui na criação. Ou de Deus. Certo? Então, é aí que se chama Espírito Santo. Bom, eu escrevi um negócio, eu posso até mandar para vocês por e-mail, eu escrevi para a CNBB. O Espírito Santo no Antigo Testamento, depois escrevi o Espírito Santo no Novo Testamento. Mas eu não sei onde é que está, eu teria que procurar. Então, depois eu... Certo, tá bom. Então, mas a Bíblia não nasceu pronta. Ela passou por 11 séculos para ser terminada, não é? 1.100 anos para ser composta. Portanto, tem textos antigos e tem textos recentes. Os textos mais antigos, a unção do Espírito Santo, ou de Ruach HaKodesh, quando ela vinha agindo fortemente em alguém, é para dar coragem para o cabra que tá medroso. Tinha os cabras frouxos e ela vinha e dava coragem para ele. Um dos textos mais antigos é esse de Saul, não é? Que fala sobre Saul. Saul estava arando a terra. E aí, quando ele chegou, ele recebeu a notícia que os caras de Jabes tinham dito: olha, nós vamos matar todos vocês, mas a gente pode fazer o seguinte: para não matar, nós vamos fazer uma aliança. Vocês vão pagar uns tributos para nós e vocês vão, em submissão à aliança, vocês vão furar um olho. Todos os homens. Assim, iriam se dizer: olha, esses aí servem os caras de Jabes. E eles entraram em pânico, foi dado 8 dias para eles fazerem esse trabalho, né? De furar o próprio olho. Quando Saul soube da notícia, ele recebeu um impulso de Ruach HaKodesh, ficou muito macho. Ficou muito macho, e diz o texto bíblico: o Espírito do Senhor apoderou-se de Saul e ele encolerizou-se. Ele ficou irado e disse: o quê? Quebrou o arado e os bois em pedaços e disse: vamos lá dar uma surra nesses caras. Mesmo depois que a reflexão sobre o Espírito Santo passa por uma evolução, nunca foi retirada essa característica chamada coragem. Quem se deixa guiar pelo Espírito Santo tem coragem. Certo? Coragem. E coragem não significa não ter medo. É porque
enfrenta mesmo. Coloca certas coisas tão importantes que... Então, é um texto antigo, já pensou? Então, como era entendido o Espírito Santo com características femininas, como uma tempestade muito grande. Eu não sei por que só chamo furacão, essas coisas de nome feminino, porque será, hein? Estou pensando nisso agora. Pois é, vem dessa época. Né? Então não brinque com Ruach HaKodesh, porque ela é brava. E quando ela age através de alguém, é uma ação para dar coragem. Antes era uma ação para a guerra. Não é? Então, obviamente, isso aí se trata o seguinte, de uma defesa da vida do povo. Defender a vida. É uma questão que se chama de egrégora, quer dizer, aquele povo, a nação, né, precisava ser defendida e isso, para eles, era através da guerra. E, então, nos textos mais antigos, o Espírito Santo era a unção para a guerra. Egrégora, é uma personificação de um povo, de uma instituição, que tem gente que diz assim, eu morro. Eu morro pelo cristianismo, eu morro pelo islamismo, eu morro pelo meu país, eu morro pelo... Você defende a pátria, defende a igreja, defende... E quem é muito marcado por um relacionamento com o Espírito Santo, a primeira intuição é, eu vou defender o evangelho, eu vou defender a igreja, eu vou defender não sei o quê. Depois é que ele vai discernir, não é, o que é vontade de Deus. Mas a primeira intuição é essa. Fica feroz, fica valente. Fica corajoso. Os apóstolos estavam todos com medo, trancados com medo de serem presos pelo Império Romano, que tinha mandado matar Jesus. Aí, uma unção do Espírito Santo, os caras ficaram muito machos. Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, disse assim, vocês crucificaram o Messias. Né? Quer dizer, o cara ficou realmente corajoso. Então, mas esses textos de unção para a guerra, são textos muito antigos da época, né? Não são tanto textos antigos, mas também são tradições antigas da época tribal. Bom, mas a manifestação mais importante da atividade do Espírito no Antigo Testamento é na esfera da profecia. E essa também passou por uma evolução. Quem fez aqui comigo o curso de extensão Profetas e Profecias em Chave Histórica, vê que a profecia começou com o cabra que sabia as coisas que os outros não sabiam, que tinha que levar um presentinho para ele poder dizer onde estavam as jumentas, né? Perdeu a jumenta, não conseguiu encontrar as jumentas, aí Saul vai lá falar com Samuel, né? O que nós temos aí para presentear o moço que sabe de tudo, sabe das coisas que a gente não sabe? Então, mas a profecia foi evoluindo e deixando de ser apenas um conhecimento de coisas ocultas para passar a ser um conhecimento que lidava com a vida ética, moral das pessoas, que fazia as pessoas servirem a Deus. Mas o Antigo Testamento, quando menciona o Espírito Santo, é principalmente em relação à esfera da profecia. Os profetas são aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo. Então, da mesma forma, aconteceu o seguinte, assim como houve uma evolução de pensar, o Espírito que unge para a guerra é a coisa mais antiga. Isso foi evoluindo até o espírito da coragem para defender a vida, para defender, né, os valores, etc. Aí teve, o Espírito age no profeta, também foi evoluindo, desde aquele profeta que adivinha as coisas, até aquele que cobra uma ação ética, até mesmo do rei, né? E corre risco de vida. Também, como foi que eu cheguei a escrever o texto de Gênesis, dizer que o Espírito pairava sobre as águas? Foi também dentro de um processo evolutivo de compreensão do Espírito Santo. Então, primeiro eles atribuíram, aí vem a sua pergunta, atribuíram a vendavais, furacão, tempestade de areia, tsunami, todos esses cataclismos da natureza, esses fenômenos naturais, eles atribuíam ao Espírito Santo. Isso aí era... Então, nós vamos ver que uma das figuras do Antigo Testamento, das imagens que tenta mostrar o que é o Espírito Santo,
é o trovão. Que o trovão parecia Deus falando com raiva, né? Certo? Com raiva. Trovão. Hoje nós sabemos que o ar, as camadas de ar se chocam. O raio corta muito rápido, quando elas se juntam, faz o barulho, que depois a gente escuta o eco, não é? Só que, da mesma forma que eles atribuíam que Deus estava terminando uma obra e começando outra, a cada vez que tinha um desses desastres naturais, eles começaram por aí e chegaram depois a afirmar que a criação do universo foi através do Espírito Santo. Mas eles não chegaram dizendo. Então, se eu abro a minha Bíblia, a primeira coisa que tem, no capítulo 1 do Gênesis, é dizendo que o Espírito pairava sobre a água. É uma das últimas coisas que foi escrita. Que eles, quando os pensavam do Espírito Santo agindo na natureza, eles pensavam nos fenômenos naturais. E só depois é que eles disseram, então o Espírito Santo é a mão de Deus que criou isso aqui. Né? A mão de Deus criando isso aqui é o Espírito Santo. Tá? Então, aí é o Espírito que doa a vida, não é? E que também mantém a vida e redime, planifica a vida. Aí, mais um pouco de evolução e eles chegam a que o Espírito Santo inspirou a Escritura. Inspirou esses textos. Moveu pessoas. Quer dizer, essas pessoas só escreveram porque elas estavam correspondendo a uma inspiração do Espírito Santo. Isso é posterior. O Espírito Santo presente na Escritura, saber que isso aqui são palavras inspiradas pelo Espírito, foi uma cor bem posterior. Como foram escritos esses textos, num bom curso de introdução à Bíblia, vocês sabem, foi o objetivo do texto, falar como Davi chegou a ser rei, falar como Saul chegou a ser rei, como o que é mais importante, não sei o quê. Então, esses textos não nasceram com o objetivo de serem literatura inspirada. Quando eles foram redigidos e receberam várias compilações, várias edições, depois, com tudo pronto, é que se chega à conclusão de que essas palavras são inspiradas, que os autores dessas palavras estavam sendo inspirados pelo Espírito Santo. E, obviamente, que para a Escritura, a inspiração